Eu nunca acreditei em histórias de terror. Para mim eram apenas lendas criadas por pessoas com mentes férteis demais, ou talvez para assustar crianças desobedientes. Mas tudo mudou naquela noite. Tudo começou quando eu decidi pegar um atalho que não deveria existir. Era uma noite fria de outono. Eu estava voltando de uma viagem para visitar uns amigos na cidade vizinha. Já passava das 2 da manhã e eu estava cansado, com os olhos pesados e a mente vagando entre pensamentos desconexos. Meu GPS indicava que ainda faltavam mais de 2 horas até chegar em casa. Mas então, algo chamou minha atenção. Uma placa enferrujada à beira da estrada. Acesso direto para a rodovia 49, dizia. Parecia antiga, quase esquecida, coberta de musgo e ferrugem. Não me lembrava de ter visto aquela opção no mapa antes, mas achei que poderia economizar algum tempo. Afinal, o que havia de errado em tentar? Foi aí que cometi meu primeiro erro. Assim que virei naquela estrada, senti algo diferente no ar. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido completamente. Não havia luzes, nem carros passando, nem sequer o som de insetos ou vento nas árvores. Só aquele silêncio absoluto, sufocante, que fazia meus ouvidos zumbirem. A estrada era estreita, cercada por árvores altas que pareciam formar uma espécie de túnel escuro ao meu redor. Os galhos entrelaçados bloqueavam a luz da lua, deixando tudo ainda mais sombrio. Eu ligava os faróis do carro, mas eles iluminavam apenas poucos metros à frente. E quanto mais eu avançava, mais aquela sensação de estar sendo observado crescia dentro de mim. Então, comecei a notar algo estranho. Havia marcas na estrada, sulcos profundos no asfalto, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado por ali. Mas o que realmente me fez parar o carro foi o que encontrei no meio da pista. Uma boneca. Ela estava caída ali no centro da estrada, com seu vestido sujo e rasgado, os olhos vidrados e fixos no nada. Parecia velha, como se tivesse sido deixada ali há anos, mas ao mesmo tempo havia algo vivo nela. Algo que me dava calafrios só de olhar. Eu sabia que não deveria tocá-la. Qualquer pessoa sensata teria ignorado e seguido em frente. Mas, por alguma razão inexplicável, saí do carro para examiná-la mais de perto. Mal havia dado 2 passos em direção à boneca, quando ouvi um barulho atrás de mim. Um ruído baixo, quase imperceptível, como folhas secas sendo pisadas. Congelei no lugar, tentando identificar de onde vinha o som. Quando me virei, não havia ninguém ali. Voltei para o carro rapidamente, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido só minha imaginação. Mas assim que fechei a porta, percebi que a boneca não estava mais no chão. Ela estava no banco do passageiro. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo era impossível. Eu tinha deixado a boneca na estrada. Como ela poderia ter entrado no carro? Estiquei a mão tremendo para pegá-la e jogá-la fora. Mas assim que toquei o tecido rasgado do vestido, seus olhos se moveram. Sim, eles se moveram. Aquela coisa me encarava agora, como se estivesse viva. Joguei-a de volta no banco e liguei o carro em pânico, acelerando sem olhar para trás. Mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Quanto mais eu dirigia, mais a estrada parecia se alongar. Era como se eu estivesse preso em um loop infinito. As mesmas árvores, os mesmos sulcos no asfalto, até a mesma curva aparecia repetidamente. Comecei a ver coisas pelo retrovisor. Sombras movendo-se rapidamente entre as árvores. Figuras, humanas com rostos distorcidos, mãos batendo no vidro traseiro do carro. Tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que era só cansaço, alucinações provocadas pela exaustão. Mas então a boneca falou. Você não devia ter vindo aqui. Sua voz era aguda, infantil, mas carregava um tom sombrio que me fez gelar até os ossos. Olhei para o lado, e lá estava ela, inclinada contra a janela, sorrindo para mim com aqueles dentes amarelados e lascados. Pisei fundo no acelerador, tentando escapar dali, mas o carro começou a falhar. O motor tossiu, engasgou,
e finalmente morreu no meio da estrada. Fiquei paralisado, incapaz de reagir, enquanto a boneca rastejava lentamente em minha direção. Eu sabia que precisava sair dali. Peguei minhas chaves e abri a porta do carro, correndo desesperadamente pela estrada escura. Cada passo ecoava como um trovão, e eu podia sentir algo me perseguindo. Não olhei para trás. Não ousei. Sabia que se visse o que quer que fosse, enlouqueceria. Mas então ouvi risos. Eram risos infantis, vindos de todos os lados. Pareciam distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos que eu podia senti-los no meu ouvido. Caí de joelhos, cobrindo os ouvidos com as mãos, gritando para que parassem. Mas os risos só ficaram mais altos, mais insistentes. Quando finalmente levantei a cabeça, percebi que estava cercado. Dezenas de bonecas iguais àquela que havia encontrado na estrada me rodeavam, todas com sorrisos sinistros e olhos que brilhavam na escuridão. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel, esperando o inevitável. Quando acordei, estava de volta ao meu carro, parado no acostamento da rodovia principal. O sol já nascia no horizonte, e tudo parecia normal novamente, exceto por uma coisa. No banco do passageiro havia uma única marca de mão pequena e suja impressa no couro. Desde então, não consigo dormir direito. Sempre que fecho os olhos, vejo aqueles sorrisos, ouço aqueles risos. E às vezes, quando dirijo à noite, jurar ouvir uma vozinha sussurrando no meu ouvido: "Você não devia ter vindo aqui." Se você também passou por algo assim, deixe sua história nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu naquela estrada abandonada. Há coisas que não devem ser tocadas. Objetos que carregam histórias que não entendemos. Segredos que preferiríamos nunca ter descoberto. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Tudo começou com uma boneca. Uma pequena boneca de porcelana, com um sorriso doce e olhos azuis brilhantes. Mas aquele sorriso, ele me assombra até hoje. Foi em uma tarde chuvosa que encontrei aquela coisa maldita. Eu jamais deveria tê-la levado para casa. Eu estava explorando uma antiga loja de antiguidades em uma rua quase esquecida da cidade. Era um lugar peculiar, cheio de objetos empoeirados e móveis desgastados pelo tempo. A proprietária era uma senhora idosa, com olhos cansados e um ar melancólico. Ela parecia hesitar antes de mostrar qualquer item, como se estivesse relutante em compartilhar suas histórias. Foi então que vi a boneca. Ela estava em uma prateleira alta, quase escondida atrás de uma cortina de teias de aranha. Seu vestido, amarelo desbotado, estava coberto de poeira, mas seu rosto permanecia intacto. Delicado, angelical, com lábios pintados em um sorriso suave. Havia algo hipnótico nela, algo que me fez querer tocá-la. Perguntei à mulher sobre a boneca. Ela me lançou um olhar penetrante e disse simplesmente: "Não compre isso." Intrigado, insisti. Queria saber mais. Ela suspirou como se estivesse carregando um peso invisível e murmurou: "Essa boneca... ela já pertenceu a alguém que não está mais aqui." Aquelas palavras me deixaram inquieto, mas também curioso. Decidi comprar a boneca mesmo assim. Afinal, o que poderia haver de tão perigoso em um brinquedo velho? Quando cheguei em casa, coloquei a boneca em cima da minha cômoda, ao lado de algumas velas decorativas. Ela parecia inocente, quase encantadora. Mas algo mudou naquela noite. Eu estava tentando dormir quando ouvi um barulho baixo vindo do meu quarto. Era como um arrastar de algo no chão, mas muito leve, quase imperceptível. Abri os olhos e olhei para a cômoda. A boneca não estava mais lá. Meu coração disparou. Levantei-me rapidamente e comecei a procurá-la pelo quarto. Finalmente, a encontrei no chão, caída perto da porta. Peguei-a e a coloquei de volta no lugar, convencido de que havia sido apenas um acidente, talvez causado por uma vibração ou algo assim. Mas então, ao voltar para a cama, notei algo estranho. Seus olhos estavam diferentes. Antes, eles eram fixos,
sem vida. Agora pareciam estar me observando. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Durante o dia, a boneca parecia normal, apenas um objeto decorativo. Mas à noite, ela parecia ganhar vida própria. Uma vez, acordei com o som de risos infantis ecoando pelo quarto. Quando abri os olhos, vi a boneca sentada aos pés da minha cama, inclinada como se estivesse me observando. Gritei e joguei-a no chão. Mas quando fui verificar, ela estava novamente na cômoda, com aquele sorriso sinistro no rosto. Comecei a ter pesadelos terríveis. Em todos eles, a boneca aparecia, sorrindo para mim, aproximando-se lentamente enquanto eu tentava correr. E sempre que acordava, encontrava novos sinais de sua presença. Marcas de dedos pequenos apareciam nas paredes. Roupas eram desarrumadas. E às vezes eu ouvia vozes sussurrando no meio da noite. Você não devia ter me trazido para cá. Decidi me livrar da boneca. Coloquei-a em uma caixa e levei-a para um depósito de lixo longe da minha casa. Fiquei aliviado, pensando que finalmente havia acabado. Mas quando voltei para casa, encontrei-a novamente na cômoda. Dessa vez, sabia que precisava enfrentá-la. Foi na terceira noite. Estava sozinho no quarto, tentando ler para distrair minha mente. Mas os sussurros começaram novamente. Desta vez, eram mais altos, mais insistentes. Pareciam vir de todas as direções. Levantei-me e gritei. Quem é você? A resposta veio em uma voz aguda, infantil, mas carregada de maldade. Eu sou Ana. E você é meu agora. Quando olhei para a boneca, seus olhos estavam vermelhos, brilhando como brasas. Ela começou a rastejar em minha direção, movendo-se como uma aranha grotesca, com seus braços finos e articulações distorcidas. Corri para fora do quarto, trancando a porta atrás de mim. Mas os sons continuaram. Arranhões na madeira, batidas constantes, como se algo estivesse tentando sair. Liguei para alguns amigos implorando por ajuda, mas ninguém atendeu. Eu estava completamente sozinho. Finalmente decidi voltar ao quarto. Abri a porta lentamente, preparado para enfrentar o que quer que fosse. Mas o que vi me deixou paralisado. Boneca estava no centro do quarto, cercada por dúzias de outras bonecas, todas iguais, todas sorrindo para mim. Elas se moviam lentamente, como marionetes controladas por mãos invisíveis. E então, uma delas falou: Você pertence a nós, agora. Desde aquela noite, sei que não há escapatória. As bonecas estão em todos os lugares. Às vezes, quando acordo, vejo uma delas sentada ao pé da minha cama, observando-me com aqueles olhos brilhantes. Outras vezes, ouço risos infantis ecoando pelos corredores, mesmo quando estou sozinho. Tentei destruir a boneca original, mas ela sempre volta. Não importa o que eu faça, elas me encontram. E sempre que olho para o espelho, vejo uma figura pequena parada atrás de mim, sorrindo. Se você encontrar uma boneca como essa, não a leve para casa. Não importa o quão bonita ela pareça. Não importa o quão curioso você esteja. Algumas coisas não foram feitas para serem tocadas. Essa é a minha história. Agora quero saber, você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. A chegada à casa. Sempre ouvi histórias sobre esta casa abandonada. Localizada no topo da colina mais isolada da cidade, ela era conhecida como a Casa dos Sussurros. Diziam que ninguém que entrava ali saía ileso. Mas eu nunca levei essas histórias a sério, até hoje. Decidi explorá-la sozinho, movido por uma mistura de curiosidade e desafio. Parecia uma ideia simples: entrar, dar uma olhada rápida e sair antes do pôr do sol. Eu não fazia ideia do que me esperava lá dentro. Entrando na escuridão. O portão enferrujado rangeu quando o empurrei, e o som ecoou pelo silêncio opressor ao meu redor. A grama alta cobria o caminho até a entrada principal, como se a natureza tivesse tomado conta do lugar há anos.
Quando cheguei à porta, hesitei por um momento. Havia algo estranho no ar, uma sensação pesada, como se a própria casa estivesse me observando. Girei a maçaneta, que cedeu com um clique alto, e empurrei a porta. O interior estava escuro, úmido e cheio de poeira. Meu celular era minha única fonte de luz, e sua lanterna iluminava apenas pequenos trechos do ambiente. O papel de parede estava descascado, revelando manchas escuras nas paredes. Pedaços do teto haviam caído no chão, criando montes irregulares de entulho. Eu podia sentir o cheiro de mofo e algo mais, algo metálico. Sangue? Balancei a cabeça tentando afastar esse pensamento. Era só minha imaginação brincando comigo. Sons estranhos. Comecei a explorar os cômodos um por um. A sala de estar estava completamente devastada. Sofás rasgados, quadros tortos nas paredes e uma lareira apagada há décadas. Enquanto eu andava, ouvi um som vindo do andar de cima. Um rangido suave, como se alguém estivesse caminhando devagar. Congelei no lugar tentando ouvir melhor. Talvez fosse só o vento? Ou talvez não. Subi as escadas lentamente, cada passo ecoando como um trovão no silêncio mortal. No topo, encontrei um longo corredor com várias portas fechadas. Uma delas estava entreaberta, e eu podia ver uma luz fraca vazando por baixo dela. "Quem está aí?" perguntei, mas minha voz soou fraca e trêmula. Nenhuma resposta. Empurrei a porta devagar e entrei. Era um quarto de crianças, mas não havia nada de inocente nele. Brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão, e um berço enferrujado balançava levemente, mesmo sem vento. Na parede, alguém havia escrito algo com giz vermelho. "Eles estão aqui." Meu coração começou a acelerar. Quem eram eles? Antes que eu pudesse pensar muito, ouvi risos abafados vindos do corredor. Risos de criança. Movimentos inexplicáveis. Corri para fora do quarto, mas o corredor estava vazio. As risadas continuaram, ecoando de todas as direções. Não havia ninguém ali. Voltei para as escadas, decidido a sair dessa casa maldita, mas algo me deteve. A porta da frente estava trancada. Eu tinha certeza de que a havia deixado aberta. Tentei forçá-la, mas foi inútil. Então, ouvi passos atrás de mim. Eles estavam próximos. Muito próximos. Olhei para trás e vi uma figura escura no fim do corredor. Era alta e magra, com braços longos demais e uma cabeça alongada. Ela não se movia como uma pessoa normal. Seus movimentos eram erráticos, como se ela estivesse flutuando ao invés de andar. Apontei a lanterna para ela, mas a luz pareceu atravessá-la, como se ela não fosse real. Foi então que percebi. Aquela coisa estava vindo na minha direção. Recuei rapidamente, tropeçando nos destroços do chão. Entrei em outro cômodo, uma cozinha destruída. Peguei uma faca enferrujada do balcão, sabendo que provavelmente seria inútil contra aquilo. Os passos continuaram, cada vez mais próximos. De repente, tudo ficou em silêncio. Olhei ao redor, tentando localizar a criatura, mas ela havia sumido. Ou assim pensei. Revelações terríveis. Então, ouvi uma voz sussurrando diretamente no meu ouvido. "Você não deveria estar aqui." Gritei e me virei, mas novamente não havia ninguém. A voz veio novamente, desta vez mais alta. "Eles estão te observando." Olhei para o teto e vi algo que me gelou até os ossos. Olhos. Dezenas de olhos humanos pintados nas vigas de madeira, todos olhando diretamente para mim. Tentei racionalizar o que estava acontecendo, mas era impossível. Aquela casa não era apenas abandonada. Ela era viva. Cada objeto, cada som, cada sombra estava trabalhando contra mim. Voltei para o corredor, desesperado para encontrar outra saída. Ao passar por um espelho rachado pendurado na parede, parei por um segundo. Meu reflexo não se movia junto comigo. Ele sorriu, enquanto eu tremia de medo. O final assustador. Finalmente encontrei uma janela que dava para os fundos da casa. Quebrei o vidro com a faca e escapei para o quintal. Corri o mais rápido que pude, mas quando olhei para trás, a casa havia mudado.
Suas janelas agora eram olhos gigantes, e sua porta parecia uma boca sorridente. Era como se a própria construção estivesse zombando de mim. Voltei para a cidade e contei minha história para algumas pessoas, mas ninguém acreditou. Disseram que era apenas minha imaginação. Mas então, alguns dias depois, comecei a ouvir sussurros novamente. Dessa vez, eles vinham de dentro da minha própria casa. Quando fui investigar, encontrei uma boneca no meu armário. No vestido dela, havia uma mensagem escrita: "Você nunca vai escapar." Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela casa. Mas uma coisa é certa: algo me seguiu até aqui, e agora eu posso senti-lo me observando, sempre. Eu sempre fui fascinado por livros antigos. Há algo mágico em folhear páginas desgastadas pelo tempo, sentir o cheiro do papel envelhecido e imaginar pelas mãos de quem aquele livro já passou. Mas há um livro que nunca deveria ter saído daquela prateleira empoeirada. Um livro que mudou minha vida para sempre. Tudo começou em uma tarde chuvosa, quando decidi visitar uma pequena livraria escondida no fim de uma rua quase abandonada. Era um lugar peculiar, com estantes abarrotadas de volumes raros e esquecidos. O dono da loja era um homem idoso, com olhos fundos e um sorriso que parecia esconder segredos profundos demais para serem contados. Foi ali que eu encontrei o livro das histórias proibidas. O livro estava escondido em um canto remoto da loja, coberto por uma camada grossa de poeira. Sua capa era de couro negro, com símbolos gravados em relevo que pareciam brilhar fracamente à luz tênue. Não havia título visível, apenas uma sensação estranha que me fez hesitar antes de tocá-lo. Perguntei ao velho sobre o livro. Ele me lançou um olhar penetrante e disse simplesmente: "Não compre isso." Intrigado, insisti. Queria saber mais. Ele suspirou, como se estivesse cansado de carregar um peso invisível, e murmurou: "Esse livro, ele não foi feito para ser lido. Ele escolhe seus leitores." Aquelas palavras me deixaram inquieto, mas também curioso. Decidi comprar o livro mesmo assim. Afinal, o que poderia haver de tão perigoso em algumas páginas antigas? Assim que cheguei, em casa sentei-me à mesa e abri o livro. As páginas eram amareladas e frágeis, como se pudessem despedaçar ao menor toque. No entanto, o que realmente me chamou a atenção foi o conteúdo. Cada página continha uma história diferente, escrita em uma caligrafia elegante, quase hipnótica. As histórias eram bizarras, perturbadoras, cheias de detalhes vívidos que pareciam saltar do papel. Havia algo estranho nelas, como se fossem mais do que simples contos, como se fossem reais. Comecei a ler a primeira história, intitulada A Mulher do Espelho. Era sobre uma jovem que começava a ver uma figura sinistra refletida em seu espelho, alguém que não era ela mesma. À medida que avançava na leitura, percebi algo estranho. Os detalhes da história coincidiam com coisas que eu já havia vivido. Pequenas coisas como o arranjo dos móveis do meu quarto ou o padrão das cortinas da minha casa. Fechei o livro abruptamente, convencido de que aquilo era uma coincidência absurda. Mas então, ao olhar para o espelho do outro lado da sala, vi algo que me fez gelar até os ossos. Uma figura escura estava parada atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Voltei a olhar para o espelho, e a figura continuava ali, imóvel, observando-me com olhos vazios. Ela parecia estar sorrindo, mas não havia nada de humano naquela expressão. Peguei o livro novamente, tentando entender o que estava acontecendo. Passei para a segunda história, intitulada O Chamado da Meia-Noite. Era sobre uma pessoa que começava a ouvir vozes vindas de dentro das paredes de sua casa, sussurrando seu nome repetidamente. Enquanto lia, comecei a ouvir algo vindo da parede atrás de mim. Era um som baixo, quase imperceptível, como unhas arranhando madeira. Parei de ler e fiquei em silêncio, tentando identificar a origem do barulho. Mas ele parou assim que larguei o livro. Decidi ignorar aquilo e dormir.
Mas durante a noite, acordei com um grito agudo ecoando pela casa. Levantei-me assustado e corri até a sala. Lá, encontrei o livro aberto no chão, exatamente na página onde havia parado. E as vozes, elas estavam mais altas agora, quase gritando meu nome. Nos dias seguintes, tentei me afastar do livro. Coloquei-o em uma gaveta trancada, determinado a esquecer sua existência. Mas não conseguia tirá-lo da cabeça. As histórias pareciam me perseguir, invadindo meus sonhos e pensamentos. Eu me pegava pensando nas próximas páginas, imaginando o que mais poderia haver lá dentro. Finalmente, sucumbi à curiosidade. Abri o livro novamente e comecei a ler a terceira história chamada O Guardião das Sombras. Era sobre uma criatura que habitava a escuridão, seguindo as pessoas até suas casas e observando-as enquanto dormiam. Ao terminar a história, percebi que a temperatura do quarto havia caído drasticamente. Olhei para a janela e vi uma figura, alta e magra, com braços longos e dedos finos como garras parada do lado de fora. Ela estava me observando. Comecei a perceber que cada história que lia tornava-se realidade. O livro não era apenas uma coleção de contos macabros. Era uma porta para algo muito maior, algo que eu não conseguia compreender. Tentei destruí-lo, jogá-lo fora, mas ele sempre voltava para mim. Não importava o que eu fizesse, o livro parecia estar vivo, como se tivesse vontade própria. Até que cheguei à última história. Era intitulada O Fim do Leitor. Relutante, comecei a ler. A história falava de alguém que havia encontrado o livro e, ao chegar à última página, descobria que seu destino já estava traçado. Era impossível escapar. Cada linha que eu lia parecia me prender mais e mais, como se o próprio livro estivesse me sugando para dentro dele. Quando terminei, percebi que algo estava errado. Minha visão começou a embaçar e minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Olhei para o espelho novamente e vi aquela figura escura, agora mais próxima do que nunca. Ela sorria para mim, como se estivesse esperando por esse momento o tempo todo. Desde então, sei que o livro me escolheu. Ele não é apenas um objeto, é uma entidade, algo que vive através das histórias que conta. E agora, sou parte dele. Às vezes, quando me olho no espelho, vejo aquele sorriso sinistro refletido em meu rosto. E às vezes, quando estou sozinho, ouço as vozes novamente sussurrando. Você não deveria ter lido isso. Se você encontrar um livro como este, não o abra. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Alguns segredos não foram feitos para serem revelados. Essa é a minha história. Agora quero saber, você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. Eu sempre fui cético quando se tratava de histórias de terror. Para mim, eram apenas contos inventados por pessoas que gostavam de assustar os outros, ou talvez para justificar seus próprios medos. Mas tudo mudou em uma noite que nunca vou esquecer. Uma noite em que algo, ou alguém, me seguiu até em casa. Tudo começou em um dia aparentemente normal. Eu tinha saído mais tarde do trabalho e peguei um caminho alternativo para evitar o trânsito. Era uma daquelas ruas secundárias, estreitas, cercadas por prédios antigos e iluminadas por postes de luz amarelada que piscavam como velas prestes a se apagar. Não havia ninguém por ali, exceto eu. Ou pelo menos era o que eu pensava. Foi então que eu senti pela primeira vez aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Eu estava andando tranquilamente, ouvindo música nos fones de ouvido, tentando relaxar depois de um longo dia. Mas algo me fez parar. Um som baixo, quase imperceptível, vindo de trás de mim. Parecia um arrastar de pés, mas muito lento, muito deliberado. Tirei os fones, olhei ao redor e não vi nada além das sombras projetadas pelos prédios e pelas árvores. Voltei a caminhar, tentando ignorar aquilo, mas o som continuou, cada vez mais próximo. Dessa vez não resisti,
Virei-me rapidamente esperando encontrar alguém ou algo ali, mas não havia nada. Apenas o silêncio e as sombras dançando sob a luz dos postes. Pensei que fosse imaginação minha, talvez cansaço ou apenas paranoia tardia. Mas enquanto eu voltava a andar, ouvi claramente uma voz sussurrando atrás de mim. Não olhe para trás. Meu coração disparou. Parei novamente, girando bruscamente, mas ainda assim não havia ninguém ali. Só aquele vento frio que parecia cortar até os ossos. Tentei acalmar a respiração, dizendo a mim mesmo que era só minha mente pregando peças. Continuei andando, agora mais rápido, tentando alcançar minha casa o quanto antes. Mas a sensação de que algo me seguia só aumentava. Finalmente cheguei ao meu prédio. Entrei correndo, subi as escadas e tranquei a porta do apartamento assim que entrei. Encostei-me à porta tentando recuperar o fôlego. Foi então que ouvi novamente aquele som, um arrastar de pés. Dessa vez vinha do lado de dentro. Congelei no lugar, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Minha casa deveria ser segura. Era o único lugar onde eu me sentia protegido. Mas agora, algo, ou alguém, tinha entrado comigo. Com cuidado, peguei o taco de beisebol que guardava ao lado da porta e comecei a vasculhar o apartamento. Sala, cozinha, quarto. Tudo parecia exatamente como eu havia deixado. Nenhum sinal de intrusos. Talvez tivesse sido só o vento, pensei. Ou talvez eu estivesse ficando louco. Mas então notei algo estranho. No espelho do banheiro havia uma mancha, escura no reflexo. Não era sujeira. Era como se algo estivesse pairando atrás de mim, invisível aos meus olhos, mas visível no reflexo. Virei-me rapidamente, mas novamente não havia nada lá. Decidi ir dormir, convencido de que precisava descansar. Deitei-me na cama, mas não conseguia relaxar. Cada barulho mínimo fazia meu coração bater mais forte, até que ouvi novamente aquela voz sussurrante. Não olhe para trás. Ela parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando dentro da minha cabeça. Fechei os olhos com força, tentando afastar aquilo. Mas então senti algo gelado tocar meu pé. Abri os olhos e gritei. Havia uma figura parada ao pé da minha cama. Não era humana. Era alta, magra, com braços desproporcionalmente longos e dedos finos como garras. Seu rosto era uma máscara distorcida, sem olhos, apenas um buraco escuro onde deveriam estar. E ela estava inclinada sobre mim, como se estivesse prestes a me atacar. Pulei da cama e corri para o outro lado do quarto, gritando. Mas quando olhei novamente, a criatura havia desaparecido. Os acontecimentos estranhos continuam. Nos dias seguintes, tudo parecia normal durante o dia. Mas à noite a presença retornava. Eu começava a ouvir os mesmos sons, os mesmos sussurros, e sempre que olhava no espelho, via aquela coisa parada atrás de mim, como uma sombra que não pertencia a este mundo. Tentei ignorar, mas era impossível. Ela estava me consumindo pouco a pouco. Comecei a ter pesadelos terríveis, onde a criatura me perseguia por corredores infinitos, sempre sussurrando. Não olhe para trás, até que uma noite decidi enfrentá-la. Estava sozinho em casa, sentado, na sala, tentando ler um livro para distrair minha mente. Mas os sussurros começaram novamente. Dessa vez, eram mais altos, mais insistentes. Levantei-me, determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. Peguei uma cadeira e a coloquei na frente do espelho do banheiro. Sentei-me e encarei meu reflexo, esperando que ela aparecesse. E ela veio. Lentamente, a figura surgiu atrás de mim no reflexo. Desta vez ela não desapareceu. Ao contrário, aproximou-se cada vez mais, até que seu rosto distorcido estava quase encostado no meu ombro refletido. Fechei os olhos e gritei com toda a força que tinha. Eu não tenho medo de você. Quando abri os olhos novamente, ela havia sumido. Mas algo estava diferente. No espelho, meu próprio reflexo sorria de forma cruel, como se não fosse mais eu.
Desde aquela noite, aprendi a nunca mais olhar para trás. A criatura pode ter ido embora, mas algo dela ficou para trás, dentro de mim. Às vezes, quando me olho no espelho, ainda consigo ver aquele sorriso sinistro. E às vezes, quando estou sozinho, ouço aqueles sussurros novamente. Não olhe para trás. Se você também já sentiu essa presença, deixe sua história nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. Essa é a minha história. Agora, quero saber: o que você faria se algo assim te seguisse até em casa? Eu sempre achei que as sombras fossem apenas ausências de luz, coisas inofensivas, meras consequências da falta de claridade. Mas eu estava errado. Muito errado. As sombras podem ser vivas. Elas podem observar, mover-se e até mesmo falar. E em uma noite fatídica, elas começaram a sussurrar para mim. Tudo começou quando decidi aceitar um trabalho temporário em uma velha mansão nos arredores da cidade. Era um lugar isolado, cercado por florestas densas e esquecido pelo tempo. A oferta era tentadora. Uma boa quantia de dinheiro para organizar alguns documentos antigos durante uma semana. Eu não sabia que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Quando cheguei à mansão, senti algo estranho no ar. O silêncio era opressor, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração. As janelas altas estavam cobertas de poeira, deixando entrar apenas pequenas frestas de luz. O interior era sombrio, repleto de móveis antigos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos. O proprietário me recebeu brevemente. Ele era um homem idoso, com olhos cansados e um sorriso forçado. Depois de me mostrar o quarto, onde eu ficaria, e o escritório onde deveria trabalhar, ele me deu um aviso enigmático. Não fique acordado depois das 11. E nunca vá ao porão. Perguntei o motivo, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: algumas coisas são melhor deixadas no escuro. Na hora, achei que fosse superstição ou paranoia de um velho excêntrico, mas agora sei que ele estava tentando me proteger. Comecei a trabalhar assim que o proprietário saiu. Durante o dia, tudo parecia normal. Os papéis que eu precisava organizar eram antigos, mas fascinantes. Cartas, diários e registros de pessoas que viveram ali há décadas. No entanto, à medida que o sol começava a se pôr, o ambiente mudava. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria. Elas se moviam lentamente, distorcendo formas e criando figuras que não estavam lá antes. Tentei ignorar, atribuindo isso à iluminação fraca e à minha imaginação fértil. Mas então ouvi os sussurros. Eram vozes baixas, quase imperceptíveis, vindas de lugares que eu não conseguia identificar. Pareciam estar falando uma língua que eu não entendia, mas havia algo familiar nelas, como se estivessem chamando meu nome. Fechei todas as cortinas, acendi todas as luzes e tentei me concentrar no trabalho, mas os sussurros continuaram, cada vez mais altos, mais insistentes. Era como se as sombras estivessem tentando me dizer algo, ou me atrair para algum lugar. Decidi seguir os sussurros. Sei que parece loucura, mas havia algo hipnótico neles. Eles pareciam vir do corredor principal, que levava à escada para o porão. Lembrei-me do aviso do proprietário, mas minha curiosidade foi mais forte. Peguei uma lanterna e desci as escadas rangentes. O porão era ainda mais sombrio do que o resto da casa. As paredes eram de pedra fria, e o ar cheirava a mofo e terra úmida. A luz da lanterna tremulava, revelando caixas empoeiradas e móveis, quebrados. Mas havia algo mais ali. No centro do porão havia um círculo desenhado no chão, feito com giz preto. Dentro dele, símbolos estranhos que eu nunca tinha visto antes. E ao redor do círculo, havia marcas de mãos, impressões, negras como se alguém tivesse tocado a pedra com dedos cobertos de fuligem. Foi então que ouvi claramente: saiam da luz. A voz veio de trás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Só as sombras, que agora pareciam mais densas,
mais escuras. Elas se moviam independentemente da luz, como se estivessem vivas. Voltei correndo para o andar de cima e tranquei a porta do porão. Tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação, talvez provocado pelo cansaço ou pelas histórias antigas que eu havia lido nos documentos. Mas os sussurros não pararam. Eles me acompanhavam, para onde quer que eu fosse. Às vezes vinham das paredes, outras vezes de dentro dos armários ou debaixo da cama, e sempre diziam a mesma coisa: deixe-nos entrar. Comecei a ver coisas. Figuras humanas escuras apareciam no canto do meu campo de visão, desaparecendo assim que eu olhava diretamente para elas. À noite, eu acordava com a sensação de que havia algo ao pé da cama, observando-me. E, quando acendia a luz, as sombras não desapareciam imediatamente. Elas permaneciam por alguns segundos, como se relutassem em recuar. Decidi enfrentá-las. Foi na terceira noite. Estava no escritório, tentando terminar o trabalho, quando os sussurros ficaram ensurdecedores. Parecia que havia centenas de vozes falando ao mesmo tempo, todas chamando meu nome. Levantei-me e gritei: "O que vocês querem de mim?" O silêncio que se seguiu foi assustador. Por um momento pensei que finalmente havia acabado. Mas então, as sombras começaram a se mover novamente. Elas se reuniram no centro da sala, formando uma figura alta e magra, com braços longos e dedos finos, como garras. A criatura inclinou-se sobre mim, seu rosto distorcido e sem olhos. Ela abriu uma boca enorme, cheia de dentes afiados, e disse: "Nós queremos voltar." Antes que pudesse reagir, ela desapareceu, deixando apenas o eco de sua risada sinistra no ar. Desde aquela noite, sei que as sombras estão me observando. Elas esperam pacientemente, aguardando o momento certo para voltar. Tentam me atrair para o escuro, sussurrando promessas e ameaças. Eu tentei fugir da mansão, mas não adiantou. Onde quer que eu vá, elas me seguem. Às vezes, quando apago a luz, consigo ouvir suas vozes novamente. Deixe-nos entrar. Se você já viu algo que não pode ser explicado, algo que se move nas sombras, deixe sua história nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu. Essa é a minha história. Agora, quero saber, você já ouviu o chamado do escuro? Sempre fui fascinado por lugares abandonados. Há algo misterioso em explorar espaços que já foram cheios de vida, mas agora estão tomados pelo silêncio e pela decadência. Eu achava que conhecia todos os segredos desses lugares, até a noite em que decidi visitar uma mansão esquecida nos arredores da cidade. Eles a chamavam de a Mansão dos Sussurros. Diziam que ninguém que entrava no último andar saía ileso. Eu não acreditei nas histórias. Afinal, eram apenas lendas urbanas, certo? Mas o que encontrei lá dentro mudou minha visão sobre o mundo para sempre. Eu cheguei à mansão ao entardecer, quando o céu começava a se tingir de tons alaranjados e violetas. Ela estava isolada, cercada por árvores retorcidas e um portão enferrujado que rangia com o vento. As janelas estavam cobertas de tábuas como olhos cegos, e a pintura das paredes descascava, revelando camadas de tinta desbotada. Havia algo opressivo no ar, como se a própria mansão respirasse lentamente. Ignorei a sensação incômoda e entrei, empurrando a pesada porta de madeira que gemia a cada movimento. O interior era ainda mais assustador do que eu havia imaginado. Mobília coberta por lençóis brancos, poeira acumulada por décadas e um cheiro forte de mofo preenchiam o ambiente. Decidi explorar o lugar devagar, tentando capturar fotos para meu canal de histórias de terror. Mas logo percebi que algo estava errado. O silêncio era absoluto, como se o mundo exterior tivesse desaparecido completamente. E então, ouvi os sussurros. Os sussurros vinham de todos os lados, ecoando pelos corredores escuros.
Pareciam vozes, distantes, quase inaudíveis, falando em uma língua que eu não conseguia entender. Pensei que fosse imaginação minha, talvez provocada pelo cansaço ou pelo clima sombrio do lugar. Mas então notei algo estranho. As sombras nas paredes pareciam se mover independentemente da luz. Elas se contorciam, ganhando formas humanas, como se estivessem me observando. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas um truque da minha mente. Mas os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Siga-nos, diziam as vozes. Comecei a subir as escadas, atraído por algo que não conseguia explicar. Cada passo fazia o chão ranger sob meus pés, como se a própria casa estivesse protestando contra minha presença. Os corredores pareciam se alongar à medida que eu avançava, como se a mansão estivesse viva, mudando sua forma para me confundir. Finalmente cheguei ao último andar. A porta estava trancada, mas algo me impulsionou a forçá-la. Usei toda a minha força para empurrá-la, e ela se abriu com um rangido alto, revelando um cômodo escuro e sufocante. No centro do quarto, havia um espelho enorme, coberto por uma camada grossa de poeira. Ao redor dele, marcas estranhas estavam gravadas no chão. Símbolos que eu nunca tinha visto antes. Pareciam antigos, como se pertencessem a algum ritual místico. Então, ouvi claramente. Olhe para nós. Não sei por que obedeci. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse medo. Mas limpei a poeira do espelho com as mãos trêmulas e olhei para meu reflexo. No início, vi apenas meu rosto pálido e assustado. Mas então algo mudou. Minha imagem começou a se distorcer. Meu reflexo sorriu, embora eu não estivesse sorrindo. E atrás de mim, no reflexo, havia figuras escuras, paradas como espectros silenciosos. Quando me virei rapidamente, não havia ninguém lá. Os sussurros ficaram ensurdecedores. As vozes agora gritavam, exigindo que eu permanecesse ali. Tentando manter a calma, recuei em direção à porta, mas ela se fechou violentamente sozinha. Fiquei preso no quarto, cercado por aquelas presenças invisíveis. Então, o espelho começou a brilhar. Uma luz azulada emanava de sua superfície, enchendo o cômodo com um brilho etéreo. As figuras no reflexo agora estavam mais claras. Mulheres vestidas de preto, homens com rostos distorcidos, crianças com olhos vazios. Eles me encaravam, como se estivessem esperando algo. Uma voz feminina sussurrou diretamente no meu ouvido. Você veio para nos libertar. Girei rapidamente, mas novamente não havia ninguém ali. Voltei a olhar para o espelho, e as figuras começaram a sair dele, atravessando a superfície como se fosse água. Elas se aproximaram de mim, suas mãos geladas, tocando meu rosto, meus braços, como se estivessem tentando me puxar para dentro do espelho. De alguma forma, consegui escapar do quarto. Corri pelas escadas, tropeçando em móveis e derrubando objetos no caminho. Quando finalmente saí da mansão, senti o ar fresco da noite acertar meu rosto como uma bofetada. Mas sabia que aquilo não havia terminado. Desde aquela noite, as figuras do espelho me seguem. Às vezes vejo seus reflexos em qualquer superfície refletiva. Janelas, poças d'água, até mesmo em uma xícara de café. Elas me observam, sorrindo, como se estivessem apenas esperando o momento certo para voltar. Tentei destruir o espelho, mas ele reapareceu na minha casa como se tivesse vontade própria. Não importa o que eu faça, elas estão lá, me lembrando de que eu as libertei. Agora, sei que a mansão não estava abandonada. Ela estava viva, esperando por alguém como eu. Alguém ingênuo o suficiente para entrar sem saber o que havia lá dentro. O último andar é um portal, uma prisão para almas perdidas que agora vagam livremente por causa do meu erro. Às vezes, quando durmo, ouço as vozes novamente sussurrando. Você nos trouxe de volta. Se você encontrar uma mansão como essa, não entre. Não importa o quão curioso você seja. Não importa o quão seguro você se sinta. Alguns lugares não foram feitos para serem explorados. Essa é a minha história. Agora quero saber
Você já encontrou algo que não deveria existir? Deixe sua experiência nos comentários. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu.